desse aluno, se todos tivessem abandonado na primeira má inclinação desse aluno, então essa perseverança é que nós pais devemos ter nesse processo educativo dos nossos filhos. Santo Agostinho diz assim: quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos seus filhos e não consegue êxito, não tem do que se lamentar, e a sua consciência pode estar tranquila. Então ele diz assim: a consciência pode estar tranquila. Porque muitas vezes nós achamos que a nossa consciência está em paz. Meu filho foi ingrato, eu fiz de tudo para o meu filho. E muitas vezes a nossa consciência não está em paz. Raros são os pais que dizem assim: eu fui pago pela ingratidão. Aonde eu falei na educação? Aonde eu fui negligente? Aonde não dei o apoio moral para o meu filho? Porque Santo Agostinho não fala que é fazer tudo de bom para o nosso filho, que é oferecer coisas materiais. Santo Agostinho nos alerta falando que é fazermos tudo de bom no sentido de adiantarmos o nosso filho, moralmente falando, de conduzi-lo ele no caminho do bem. Então, meus irmãos, aqui nós podemos recordar, para finalizarmos as nossas considerações, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, o filho pede o seu direito, reivindica a sua parte. Eu quero a minha parte, vou sair de casa, eu tenho direito. E ele vai para o mundo. E o mundo, como diz Emmanuel, o educa, porque o mundo foi mostrando para ele, né, ele não foi tendo no mundo o que ele tinha dentro de casa. E ele voltou então para a sua casa, arrependido. E o pai então fez uma verdadeira festa, porque o filho que estava perdido foi encontrado. Então fica para nós essas reflexões. A nossa responsabilidade como pais, e por que evangelizar a criança? Evangelizar a criança é muito importante, porque nós estamos plantando uma sementinha, um ato de amor. Uma criança evangelizada na casa espírita, se amanhã ela for médico, ela não vai cometer aborto. Ela não vai cometer a prática da eutanásia, porque aprendeu as lições evangélicas de Jesus. Se for advogado, não vai pegar causas criminosas. Não vai trabalhar para o crime, porque foi aprendendo as coisas boas da vida. Vai separar o joio do trigo. Então isso é muito importante. Porque às vezes nós vamos tendo certas atitudes, às vezes nós vamos tendo certos comportamentos. Vejamos alguns exemplos disso. As nossas más ações. Às vezes a gente chega dentro da nossa casa e diz assim para o nosso filho: se alguém ligar, diga que não estou. Quase todos nós fazemos isso. Se alguém ligar, diga que não estou. Se alguém bater palma, eu não estou para ninguém. Estamos ensinando a criança a mentir. E a criança vai crescer mentirosa. Ela vai mentir, vai ter uma lábia fácil, vai enganar as pessoas. Os nossos maus exemplos no trânsito, as nossas palavras de agressividade. Estamos mostrando para o nosso filho que está nos acompanhando o nosso exemplo. Nossa, como meu pai é violento. Se meu pai é violento, eu também vou ser violento. E a criança vai aprendendo tudo isso. Então, meus irmãos, a evangelização infantil ela é muito importante para a vida da criança. Porque dentro da evangelização infantil, a criança vai tendo a oportunidade de aprender com os evangelizadores também. Essa moral. Agora, o que nós não podemos fazer é delegar as nossas funções. Não é trazer para a criança, para a evangelização infantil, e entregar aqui para que os evangelizadores deem conta da criança, ou dê a ela a devida educação que cabe aos pais. O trabalho dentro da casa espírita ajuda muito. Porque muitos espíritos comparecem, diz o Espírito Tonini, no livro Na Seara do Bem, que muitos espíritos comparecem às aulas de evangelização também para aprender. Foram mães negligentes, pais negligentes, que agora retornam na vida espiritual e vêm aprender com os evangelizadores, porque vão reencarnar com um compromisso, com a missão, novamente, da paternidade ou da maternidade. Então isso é muito importante. A criança nunca mais vai esquecer isso. Nunca mais. Ela vai absorver aquilo, as coisas boas, ela nunca mais vai esquecer esses ensinamentos de Jesus. Nós temos um exemplo no livro Jesus no Teu Lar, de um homem que era completamente avarento, que não ajudava ninguém, Adamastor. E ele, certo dia, ajudou uma família, foi caridoso.
Ajudou porque não aguentava observar mais aquela mulher à sua frente. Eu vou ajudar por ajudar, e deu a ela algumas moedas. E ela então comprou o alimento para o seu filho. E ele, quando desencarnou, foi para as regiões do umbral, porque era um homem extremamente ruim, egoísta. E aquela família, aquele filho orava em benefício daquele espírito. Então vejamos bem, a criança não esquece. A criança absorve e as boas vibrações daquele espírito que envolvia Adamastor nas regiões do umbral. E possibilitou a ele sair daquela região de sofrimento, devido àquelas orações sinceras da criança, e ele foi mudando o seu jeito de ser, abriu a sintonia para os benfeitores espirituais e saiu daquela região. Então que Jesus nos abençoe, que nos dê força e que nos dê muita paz nesse processo.